Hoje vamos falar sobre vendas. Hoje o nosso tema da live é para você sair aqui vendendo o seu serviço. Então o tema da live hoje é aprenda a vender o seu serviço. E você vai ver que vender não é difícil. E meu objetivo com essa live hoje é que você saia daqui vendendo com naturalidade, com facilidade o seu serviço como psicólogo, como psicóloga. Bom, eu vou começar então, papel e caneta aí para vocês anotarem. Importante fazer as próprias anotações. E vamos falar sobre vendas hoje? Sobre venda, sobre vender. Você acha fácil vender o seu trabalho? Você acha fácil passar as informações, passar o seu preço, converter os contatos que chegam até você? Você entende como contatos qualificados? Você entende que é fácil passar o preço? Quando você passa o preço, a pessoa fecha com você ou a pessoa vai embora? Como é que é isso? E aqui eu quero te passar estratégias de venda. Então vamos lá. Então, a primeira coisa é entender quais são os serviços que você oferece. E eu quero passar nessa live aqui principalmente sobre 3 lições que eu aprendi e que levaram a minha conversão de cada contato que eu recebo, de cada pessoa que entra em contato comigo querendo informações sobre o meu serviço. Eu tenho hoje uma taxa de conversão que vai de 70% a 100%. Então, uma alta taxa de conversão das pessoas que entram em contato comigo. Significa que, no mínimo, 70% das pessoas, elas fecham a terapia comigo. Eu quero contar para você aqui hoje quais são as lições que eu aprendi, qual o método que eu desenvolvi para chegar a essa conversão das pessoas que entram em contato comigo, para que você possa simplesmente replicar essa estratégia que já foi desenvolvida, validada, testada e que tem gerado muito resultado aqui para os meus alunos. E a primeira lição que eu quero passar para você é: você não pode fazer questão da venda. O que significa isso? Quando uma pessoa entra em contato com você, ou a partir de agora entrar em contato com você, você não pode ser a pessoa que precisa mais do paciente do que o paciente ou do seu cliente ele precisa de você. Então, a primeira lição e um princípio de vendas, tá? Você não pode fazer questão ou precisar mais do que o seu cliente, paciente, desse atendimento. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Principalmente quando nós estamos num momento de baixo volume de atendimentos. Então, a primeira pessoa que entra em contato quando nós não temos uma agenda estável ou quando nós não temos muitos pacientes, eu sei que dá aquela ansiedade, não é, gente? Aquela ansiedade para fechar, para conseguir, isso acaba atrapalhando a sua venda. Então, é importante você entender que você não pode precisar mais do atendimento do que a pessoa que está te procurando como profissional. Isso vai fazer toda a diferença no seu posicionamento. E eu sei que vai exigir de você, às vezes, um treino, tá? E é treino mesmo, porque é impressionante isso, como eu vejo nitidamente. É um treino. Então, hoje, se você vai para uma conversa no WhatsApp com ansiedade, precisando fechar, precisando converter, é possível que essa pessoa fuja de você. E é extremamente oposto quando você vai sem precisar. Essa pessoa, ela percebe algo ali de que ela precisa mais de você e isso faz com que ela converta mais, tá? Então, desapego nem todo mundo que vai entrar em contato com você vai fechar com você. Desapego é você entender que você também pode não querer atender aquela pessoa, né? E essa pessoa que vai entrar em contato não é a grande oportunidade da sua vida. O primeiro princípio de uma venda de sucesso, de uma postura, de uma atitude de vendas, né? Vender exige uma postura, exige atitudes. Então, quando você quer fechar uma venda, você vai para esse atendimento ali, para aquela primeira abordagem, para aquela conversa, sem precisar mais do que a pessoa, tá? Segunda lição que eu aprendi
é que você precisa, para vender bem, confiar naquilo que você está oferecendo. Então você precisa confiar no seu taco. Você precisa confiar no seu potencial de ajuda. E eu sei que muitas vezes isso não é natural, principalmente para quem não tem essa segurança profissional ainda. Algumas pessoas, tem alguém aqui que é recém-formado ou que sente insegurança no atendimento? Quando você vai atender uma demanda, às vezes pela primeira vez, ou quando você não tem experiência ainda com os atendimentos ou com a avaliação, eu sei que muitas vezes é difícil a gente confiar. E aqui eu quero dar uma virada de chave aqui para vocês, que fez muita diferença na minha trajetória, né? Eu já falei isso para vocês, que eu comecei do zero, como muitos de vocês estão começando ou já começaram. E quando a gente começa do zero, a gente tem muito medo de errar, de não dar certo, de fracassar, de não ser um bom ou uma boa profissional. Eu tinha essas preocupações. E eu quero passar aqui a seguinte virada de chave para vocês. Muitas vezes nós temos a ideia de que nós precisamos de muito conhecimento e especialização, e curso, e livro, né? E nós vamos depositar a nossa confiança, a nossa segurança no conhecimento que a gente tem. Só que às vezes chega uma pessoa que vai falar de um tema que a gente não conhece, vem com uma demanda que nós nunca atendemos antes, e aí vem a virada para você ter segurança, tá? Mesmo em situações desconhecidas, né? Ter segurança naquilo que a gente conhece é mais natural, é mais fácil, e ter confiança naquilo que a gente não conhece, né? Aí tem o pulo do gato aqui, a virada de chave. Para ter segurança em demandas ou em conhecimentos que nós não desenvolvemos ainda, em habilidades, você precisa confiar no seu potencial. Ou seja, o que é isso, Aline? Confiar no potencial é diferente de confiar no seu conhecimento. No seu conhecimento, às vezes você pode ter um lapso de memória e ele pode falhar. Você pode, às vezes, ser questionada por um conhecimento que você não tem, por uma habilidade que você não tem, e isso pode ativar a sua insegurança. Agora, quando eu deposito a minha confiança no meu potencial, eu sei que mesmo que eu não entenda, eu sei que mesmo que eu não saiba, eu sei que mesmo que eu não tenha aprendido, visto, me aperfeiçoado, eu sei que eu tenho potencial para aprender. Então, deposite a sua confiança e leve isso para as suas conversas ali no WhatsApp, de conversão e de vendas. Você precisa confiar no seu potencial de aprendizado. Ou seja, não sei, não tenha vergonha de falar, não sei. Às vezes um paciente fala assim comigo numa sessão, no atendimento: Aline, você sabe tal assunto? E se eu sei, eu digo se eu sei. E se eu não sei, eu digo que eu não sei, tá tudo bem. E se eu não sei, eu vou falar assim: não sei. O que é? E por incrível que pareça, ao contrário do que muitas pessoas, principalmente as de mindset fixo, pensam, isso vai mostrar para a pessoa verdade, sinceridade, honestidade. Se a pessoa me fala uma coisa que eu não faço a menor ideia, que ela tá me contando ali, eu falo não sei, e eu tenho interesse, e eu vejo que aquilo vai ser proveitoso ali para aquele nosso momento, se aquilo me desperta de alguma forma a curiosidade, eu vou, e aquilo faz sentido dentro de um contexto de terapia, eu vou perguntar para a pessoa mais sobre aquele tema. Se é uma coisa que eu vejo que não tem muita relevância para o contexto ali da terapia, da sessão, o que eu faço? Eu vou pesquisar sobre isso depois, se é um interesse mais meu do que necessariamente o interesse da terapia. Então, o potencial não é no conhecimento, mas é em descobrir novas coisas, né? E estar aberto a desenvolver habilidades que eu não tenho desenvolvido ainda. E isso fez toda a diferença na minha prática profissional, porque eu consigo ser eu mesma sem ter que parecer inteligente, né? Às vezes a gente... Quem já passou por isso aqui? Só eu que faço isso? Quem é que já quis parecer inteligente para fechar um atendimento
ou para não passar vergonha, né? Eu me coloco aqui como ser humano, já fui dessas, né? Não, eu quero mostrar que eu sou inteligente, e muitas vezes mostrar a vulnerabilidade é a melhor forma de mostrar inteligência, porque você não tem que fingir ser aquilo que não é, e sim você tem a confiança de que não sei, mas eu posso aprender. No início da minha carreira, às vezes as pessoas perguntavam assim: Aline, você tem experiência com transtorno bipolar? Nunca tinha atendido uma pessoa com transtorno bipolar antes, tá? Um exemplo. Eu ia falar o quê? Que tenho? Não tenho, eu ia estar mentindo, né? E aí eu posso falar: olha, eu nunca atendi essa demanda, mas você pode ter certeza que não vai ser a falta dessa experiência que vai comprometer o processo terapêutico. Porque apesar de eu não ter tido contato ainda com essa demanda específica, eu vou fazer tudo o que eu preciso para estar preparada para esse atendimento. Gente, olha que natural e que verdadeiro, né? Então, eu não estou baseando naquilo que eu tenho. Faz sentido para você? Tá fazendo sentido? E isso tem a ver com vendas. Porque muitas vezes a gente tenta passar segurança baseado numa mentira. Uma experiência que não tem, que falta. E aí a gente perde a nossa naturalidade. A gente quer atuar como uma coisa que a gente não é, né? E isso está relacionado à nossa confiança. Então, tá tudo bem não saber. Agora, não tá tudo bem ficar acomodada ou estagnada nisso. Então, quando você receber um contato, uma pessoa querendo saber sobre o seu trabalho, verdade converte. Confiança converte. Eu confio na minha capacidade de ir atrás, na minha disposição. Eu confio em querer ajudar de verdade uma pessoa, tá? E eu tô contigo naquilo que é teu problema, tá? Nós vamos achar a melhor solução. Isso converte. Mentira não converte. Então, confiar no trabalho, passar essa confiança, não está relacionada no seu currículo. Está relacionado na sua disponibilidade de querer de verdade ajudar e buscar o conhecimento preciso e necessário para aquele paciente, para aquele atendimento. Se preparar antes de uma sessão, se preparar para uma segunda sessão, ler um capítulo. Às vezes você tem a ideia de que tem que fazer um curso completo, de que tem que ler todos os livros. Calma, às vezes você não precisa ler um livro todo, tá? Mas, gente, isso aqui é muito importante, tá? Que eu vou falar aqui para vocês agora. Nós viemos de uma formação conteudista, ou seja, o melhor aluno é aquele que tem a capacidade de armazenar um volume grande de informações. Só que na prática profissional, tá? No mercado de trabalho, não é assim que funciona, tá? Não é assim. O melhor profissional não é aquele que sabe mais, é aquele que é mais útil, é aquele que é cirúrgico, que é pontual, tá? E eu tô falando isso porque às vezes você pensa assim: nossa, eu preciso ler esses livros, eu preciso... Calma, às vezes você não precisa ler o livro todo, você precisa ler um capítulo, um parágrafo, uma página. E aquilo que você precisa, às vezes não é uma especialização inteira, às vezes você precisa de um módulo, de um capítulo, de uma aula. Então nós precisamos ser inteligentes até na forma de estudar e de se preparar e de adquirir essa confiança, tá? A gente tem a ideia de que muito é o que vai resolver o problema. E não é o muito, né? É só a gente pegar, por exemplo, a própria graduação na psicologia e parar e pensar que do que você aprendeu, não vou nem falar do ensino fundamental e médio, tá? Dos conteúdos que você aprendeu ali. Mas na faculdade, você usa tudo que você aprendeu na faculdade? Não, tá? E tá tudo bem. Tudo que você aprendeu de uma pós-graduação você usa? Não, e tá tudo bem. Então nós precisamos ser inteligentes até mesmo para aprender aquilo que a gente não sabe. Então, às vezes não é o todo que vai fazer a diferença. Às vezes o que faz diferença é uma frase, é uma virada de chave. E muitas vezes nós vamos para uma aula, muitas vezes nós vamos para um evento, nós vamos... Qualquer conteúdo, qualquer acesso a conteúdo, às vezes uma frase, ela muda mais do que um todo inútil na nossa vida, tá? Então, fiquem atentos a isso.
Confiar no nosso trabalho é confiar no nosso potencial, tá? E não no nosso conhecimento em si. Porque a memória falha, né? Quem aqui tá com mais de 40? Quem que tem TDAH igual eu, né? A memória falha, tá? Mas a minha capacidade de ir atrás, isso aqui, ó, é meu. Isso aqui, enquanto eu tiver, eu vou dar conta de cada compromisso que eu assumir, tá? Independente da quantidade de conhecimento que eu tenho ali naquele momento, eu sei que eu vou atrás e é essa verdade que vende, não é o conhecimento que você tem. Inclusive, vou dar aqui uma informação que talvez vocês saibam ou não, mas pouquíssimos pacientes, gente, e pouquíssimos mesmo, tá? Pouquíssimos. Eles chegam até nós perguntando sobre o nosso currículo. Quem aqui recebe com constância pessoas perguntando onde você formou? E isso no primeiro agendamento, tá? Tô falando na conversão ainda. As pessoas nem perguntam sobre o nosso currículo. Elas filtram e escolhem o profissional, e isso é sobre vendas, sobre a postura do profissional, tá? E não sobre o currículo. E cá pra nós, falei isso também nessa semana, tem profissionais com currículo lindo, né? E pouca entregabilidade, né? Então, são profissionais que têm um currículo e tá tudo bem, tá? Tem um currículo, mas um bom currículo não garante que vai ser um bom profissional. Bom, e a terceira lição que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês, também super importante sobre vendas, é: venda é técnica. Tira um print aqui. Tira um print, escreve aí, ó, venda é técnica. E tira um print para você registrar essa informação. Ah, fulano sabe vender, né? Como se fosse algo inato, como se fosse algo exclusivo de algumas pessoas. E venda não é nada exclusivo de algumas pessoas. Tem algumas pessoas que fazem isso com mais naturalidade e tem outras pessoas que têm muito mais dificuldade de vender. Algumas pessoas têm a dificuldade de vender porque, primeiro, né, querem parecer algo que não são. Então, algumas pessoas querem entregar algo, às vezes, que não tem. Aí complica porque não vai passar verdade nisso. Mas venda é técnica, tá? E técnica qualquer pessoa aprende. E técnica de vendas não requer nenhum conhecimento de outro mundo. Então você já pode, colocando, daqui a pouquinho eu vou te dar um passo a passo já para você implementar a partir dessa nossa live aqui, já pode implementar e eu tenho certeza que só isso já vai aumentar e impactar nas suas futuras conversões. Bom, venda não é jeitinho. Ah, fulano vende porque nasceu assim e sabe vender. Algumas pessoas têm algumas características, né, que favorecem a venda, mas não é jeitinho. Anotem isso, é técnica. Se é técnica, qualquer pessoa pode aprender. Nathalie, ó, beijo pra você. Então, como que isso quer dizer? Tá? A venda é técnica. Primeiro, a venda, ela não acontece quando o contato chega. A venda, ela não acontece, não começa a acontecer quando chega uma mensagem no seu WhatsApp. A venda, ela não começa a acontecer quando uma pessoa entra em contato, liga para você perguntando se você é psicólogo, qual o preço da sessão. A venda, ela não começa nesse momento. A venda, ela começa quando você organiza e tem clareza daquilo que você faz. Por isso que eu perguntei logo no início aqui, nos primeiros minutinhos da nossa live, qual é o serviço que você oferece, né? Ou qual público que você atende, no que você é boa, tá? No que você é bom. É importante ter essa clareza. Quais são os seus pontos fortes, que são esses pontos que você precisa evidenciar. Agora, a venda é técnica. E sabe qual é a técnica que mais converte no processo de vendas aqui, voltado para o nosso serviço do atendimento psicológico? Querer ajudar uma pessoa é a técnica que mais converte. E eu vou te falar como que disso eu desenvolvi um método de vendas, tá? Quem aqui fez psicologia para ajudar pessoas? Quem aqui fez
psicologia para ajudar as pessoas? Quem é que fez psicologia para ficar rico? Quem fez psicologia para ficar rico escreve kkkk. Mas quem fez psicologia para ajudar as pessoas não pode esquecer isso, porque essa é a sua maior ferramenta de vendas. Então, quando chega um contato, ainda aqueles contatos que estão perguntando preço, ainda que seja um contato querendo saber se você atende convênio, kkkk, né? Sempre que uma pessoa entrar em contato com você e você precisar converter, o seu primeiro interesse tem que ser em ajudar aquela pessoa, ainda que ela não feche com você. Se você estiver mais preocupado no horário ou no dinheiro da pessoa, provavelmente você não vai converter atendimento nem esse e nem de quem pode pagar, tá? Então presta bastante atenção nisso. Hoje mesmo entrou uma pessoa em contato comigo, tá? E ela queria atendimento num quadro de depressão. Eu tô com a minha agenda cheia, eu tô evitando pegar pacientes novos, eu pego mais de quem vem por uma indicação, então eu tô me dedicando mais aos meus alunos e aos resultados hoje dos meus alunos, tá? Do que necessariamente a minha agenda já tá ok e eu tô bem assim. Mas essa pessoa entrou em contato comigo e, sabendo disso e querendo ajudar essa pessoa, eu perguntei, tá, o que estava acontecendo, até para ver se eu sou a melhor pessoa para ajudar na demanda que ela tem, tá bom? E isso tem tudo a ver com o primeiro princípio de vendas que eu falei hoje. Qual foi? Não fazer questão. Mas não é fazer questão da pessoa, tá? É não fazer questão que a pessoa feche comigo. Eu faço questão de ajudar a pessoa, independente se ela me paga ou não, tá? Isso tem que ser verdadeiro, legítimo e independente se a pessoa me paga ou não, eu quero passar uma informação de qualidade, eu quero ajudar ela a encontrar um profissional, ainda que não seja eu, essa pessoa. Então, a técnica que mais converte é, primeiro, queira ajudar. Você acredita que tem pessoas, não sei se tem alguém aqui assim, tá? Mas você acredita que tem pessoas que acham ruim quando recebem um contato, ficam com raiva quando uma pessoa pergunta se atende convênio? A gente fica nervoso com isso, nervosa. Pessoas que ficam irritadas. Nossa, a pessoa perguntou se eu aceito convênio, como se fosse uma ofensa. A pessoa perguntou se eu faço preço social, como se fosse uma ofensa. E aí eu pergunto, e a sua vontade de ajudar, onde que ela se perdeu? Onde que ela ficou condicionada ao pagamento, tá? Então, quando eu falo não fazer questão, é não fazer questão da venda, mas sempre faça questão de ajudar a pessoa, certo? E essa pessoa entrou em contato comigo e eu passei algumas orientações, uma pessoa que estava precisando ali de entender o que estava acontecendo com ela, tá? E se tem uma palavra que na psicologia ela converte, é quando você procura entender o problema de quem está entrando em contato com você, tá? Isso faz toda a diferença. Então, a principal técnica de vendas aqui é de fato querer ajudar a pessoa. Tem muitos psicólogos que respondem ali as mensagens que chegam de forma automática. Tem muitos psicólogos que tratam a pessoa que chega como contato com essa diferenciação, se perguntou o preço ou se é de convênio, não serve para mim, e aí você tá perdendo a oportunidade de ajudar uma pessoa, tá? Então, esse sentimento, essa atitude, essa mentalidade de servir, ela tem que estar como sua meta, acordou, a sua meta é ajudar as pessoas. E automaticamente isso vai converter as pessoas que cruzarem o seu caminho ao longo do dia. Faz sentido para você? Então vamos lá, resumo bem rapidinho. Já escreve aqui o que fez sentido na nossa live hoje para você. Então, primeiro, princípio da venda,
não faça questão de vender. Faça questão da pessoa, mas não faça questão de ajudar a pessoa, mas não faça questão de vender para essa pessoa. Quem precisa mais do seu serviço tem que ser a pessoa que está te procurando e não você. Se você está precisando mais, é provável que não saia a venda daí, porque você vai fazer coisas que não são legais no processo, a ansiedade vai te atrapalhar e isso não vai ser legal. Então, não faça questão. Segunda lição, você precisa confiar no seu potencial de ajuda e não necessariamente no conhecimento que você tem. Então, quando você confia no seu potencial, automaticamente você vai falar, né, da sua capacidade com convicção. Quando você se apoia no seu conhecimento, pode ser que você não venda com a segurança porque vai te faltar conhecimento. E o conhecimento da gente, ele nunca vai estar completo. Sempre vai ter algo que nós não sabemos, tá? E a terceira lição de hoje é que venda é técnica. E a primeira técnica é você acordar todo dia, você abrir os seus olhos, agradeça a Deus pelo dia que tá vindo, tá? Isso é importante também. E o que você vai fazer na sequência é se comprometer em ajudar toda pessoa que cruzar o seu caminho. Desenvolva essa habilidade. Isso é a naturalidade da venda, mas não deixa de ser também uma técnica. E aí, quando eu falo isso, gente, coloca isso como estilo de vida. Quer ver um exemplo? Eu tô aqui num prédio comercial em Brasília, aqui no meu consultório, e quando eu vou pro elevador, se tem alguém que tá chegando, eu vou parar a porta para dar tempo da pessoa chegar. Eu não vou apertar fechar para a pessoa não entrar. Então, queira ser útil, queira ser uma pessoa do bem, queira ajudar sem esperar nada em troca, uma ajuda genuína, algo verdadeiro. Isso impacta as pessoas, tá? Isso dar o seu melhor, falar com verdade, né? Isso converte. Então, espero que essas técnicas hoje aqui que eu trouxe para você são os princípios que, se você adotar como estilo de vida, né, são técnicas que você já pode implementar de modo geral na sua vida, você vai se tornar uma pessoa mais útil, uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais disponível, uma pessoa mais interessante, que automaticamente as pessoas vão querer estar perto e se conectar com você. Agora, se você é uma pessoa rabugenta, egoísta, interesseira, não tem técnica de venda que funcione. Então, espero que você implemente isso o mais rápido possível, como sempre. Depois vem aqui me contar se deu certo ou não, se você converteu ou não.